Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 11. Gênesis 11, versículo 1 ao 8. Nós iniciamos então hoje essa série de mensagens e você percebeu que a gente está tentando fazer uma brincadeira. Não é uma Netflix, não é uma comparação direta. A Bíblia é melhor do que Netflix. Pastor, está comparando com Netflix? Sabe por que eu digo que é uma comparação realmente que não deveria ser feita? Porque as pessoas gastam muito mais tempo no Netflix do que na Bíblia. Eu estava vendo algumas pesquisas e as pessoas falando que no Brasil, quem é assinante dessa plataforma, geralmente por semana, eles investem 8 horas do seu tempo assistindo séries. Tem gente que fala assim: meu Deus, pastor, eu assisto muito mais. Só 8, pastor. E a mesma pesquisa dizia assim, procurei outras no Brasil falando, 80% de quem frequenta, das pessoas que frequentam a igreja, não é de fora, frequentam, só abrem a Bíblia nesse momento, que o pastor fala assim, abra a Bíblia que nós vamos fazer a leitura da palavra. Então vamos só alinhar os negócios. Nós estamos falando que a Bíblia é melhor e nós vamos mostrar e provar para vocês que os personagens, os enredos e as séries que existem aqui na palavra de Deus são muito mais interessantes. Por isso, se aprofunde, mergulhe na Bíblia que você vai descobrir coisas extraordinárias. Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 1 diz assim, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Disseram uns aos outros, façamos tijolos, queimemo-los bem, foi-lhes os tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, todos têm a mesma língua, e isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Se você ama a palavra de Deus, diga, eu amo a Bíblia. Por que, pastor, o senhor está pregando sobre a Torre de Babel e fazendo uma referência, para quem seguiu nas redes sociais, de um seriado, talvez um dos mais famosos da plataforma Netflix, chamada La Casa de Papel? Porque conta a história de um homem que ele pega pessoas que estão espalhadas no mundo inteiro, Moscou, Helsinki, Rio, Nairobi, Tóquio, e ele traz pessoas que estão espalhadas do mundo inteiro para um local único para assaltar a Casa da Moeda. Quando eu leio a Torre de Babel, a história é contrária. É um Deus que pega um povo que está unido e espalham eles por toda a face da terra. Então, na Casa de Papel, um homem une os espalhados. Na Torre de Babel, Deus espalha os unidos. E eu vou provar para você que a segunda série, que essa parte, é muito melhor do que a primeira. Só para eu identificar, e aqui eu não estou falando, pastor, tem muita gente batendo na internet. Eu não estou falando que você tem que assistir a série, não. Estou falando que você tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia é melhor do que a série. Até porque morre todo mundo no final. Pronto, não precisa mais você assistir. Morre. Eu lembro que a gente foi ver aquele filme A Paixão de Cristo, Mel Gibson, lembra? Estava em Belém, no cinema, bombou toda a igreja. Quando eu saí, eu dava a paz do Senhor, eu falei, vamos fazer um culto aqui. Só era a gente da igreja. E aí eu saí, um monte de gente chorando, e quando eu saí, eu reconhecia muita gente da igreja, lá em Belém, a igreja é muito grande, falando, André, e aí o filme é bom? Eu falei, é muito bom, só que ele morre no final. Aí ele ficava com raiva de mim. Eu falei, mas não se preocupa não, que ele ressuscita.
Dei um spoiler para vocês. Nessa série tem um homem chamado Professor. E ele é a mente que une, é a mente por trás de toda a trama da história. Assim como também na Torre de Babel, existe um homem chamado Nimrod, um homem poderoso, um homem inteligente, que une aquele povo para construir uma torre em uma cidade chamada Babel. Nós falamos que é a Torre de Babel, mas a torre não tinha nome. Como ela foi construída e edificada na cidade de Babel, nós damos o nome Torre de Babel, que depois dá nascente a Babilônia, que atualmente é localizada geograficamente como e conhecida hoje como Iraque. O Iraque está situado onde foi a Babilônia, que está situado onde foi Babel. Então, Nimrod fala assim, vamos construir uma torre para alcançar os céus e a Deus. Veja que não é errado. Deus, quando nos forma, Ele tem alegria em ver a gente produzir. Ele tem alegria em ver a gente multiplicar. Ele tem alegria em nos ver construir. Ele quer que a gente empreenda e cresça. Então o problema não é o que fazemos. O problema é qual é a motivação e a intenção do nosso coração quando nós fazemos isso. Deus vê que o mundo está indo de mal a pior. E Ele fala assim, eu vou restartar, eu vou rebutar, eu vou reiniciar a civilização Noé através da sua família. Eu vou mandar um dilúvio, você constrói uma arca e através da sua família eu vou povoar e reiniciar o trabalho da civilização na terra. Então Noé reinicia. 4 gerações depois da Noé, chega a geração de Babel. Noé tem um filho chamado Cã. Cã tem um filho chamado Cuxi. Que nome bonito. Cuxi tem um nome, se você está tendo um filhinho, está pensando, que nome que eu vou dar? Cã, Cuxi, está lindo isso aqui. Cã tem um filho chamado Cuxi. Cuxi tem um filho chamado Nimrod. Nimrod, então, é a 4ª geração depois de Noé. Ele é o bisneto de Noé. Então, ele fala assim, vamos construir nessa cidade uma torre e vamos ficar unidos. Entenda que Deus não gosta da ideia, e Deus chama essa ideia de rebeldia e de rebelião. Por quê? Porque Ele faz uma decisão deliberada de desobedecer uma ordem expressa de Deus. Por que rebeldia? Porque está escrito em Gênesis no capítulo 9, nós estamos no 11. No capítulo 9 Deus fala assim, para Noé e de sua descendência, vai, cresçam, multipliquem, e olha o que Deus fala na última ordem, se espalhem pela face da terra. Qual era o intento de Deus? Eu quero que vocês povoem a terra. Eu quero distanciamento social, não fiquem aglomerados. Eu quero que vocês vão para longe e onde vocês forem, vocês comecem a edificar, a construir, a crescer, a frutificar, porque eu me alegro, mas me obedeçam, se espalhem. Só que Nimrod falou assim, não gosto de espalhar não, eu vou aglomerar mesmo, e sem máscara, e sem álcool em gel. Mas o erro aqui é o seguinte, além de desobedecer, qual era a motivação dele? Nós lemos no texto, ele fala assim, construímos uma torre para que os nossos nomes fiquem lembrados e célebres. Construímos uma torre para que nós sejamos conhecidos e fiquemos famosos. Tem 3 coisas então que ele erra. Primeiro, sendo 4ª geração ou 3ª geração, se a gente for a partir de Cã, filho de Noé, ele erra porque ele fala assim, construímos uma torre. É muito provável que nesta desobediência, que ele sabia que era desobediência, ele pensasse assim, se Deus mandar um outro dilúvio, a gente constrói uma torre bem alta, porque se não dá, a gente sobe no topo e Deus não consegue matar a gente. A segunda, Deus fala, se espalhem, ele fala, não, vamos se aglomerar. E qual é o terceiro erro dele? O terceiro erro, a Bíblia fala, o homem é a glória de Deus, você e eu. Homem, mulher, nós fomos feitos para ser o reflexo da glória de Deus. Ao olhar para você, tem que ver a glória do teu Deus, o tamanho do teu Deus, a generosidade do teu Deus. Você aponta para o seu Deus, só que ele falou, eu não vou apontar para Deus não, eu vou apontar para mim mesmo. Vamos construir para que a glória seja nossa. Como é que ele então materializa esses 3 erros? Numa construção, numa edificação de uma torre que nós chamamos de Torre de Babel. Vamos construir algo para a gente alcançar
e chegar até Deus. Só que entenda isso, para a gente alcançar Deus, a gente não alcança Ele subindo. É nesse aspecto que nós erramos muitas vezes. Nós achamos que conseguimos chegar à estatura de Deus, à altura de Deus, quando nós nos exaltamos, construímos, nos tornamos célebres e famosos. Só que Deus fala: se você quer chegar até a mim, você não conseguirá chegar a mim subindo. Você tem que... Esse foi o erro do Éden. Chega uma serpente para Eva e fala: Eva, come desse fruto, porque ao comer desse fruto, você vai ser igual a ele. Você vai se tornar como ele, você vai chegar nos céus e ter as características dele. Mas a palavra fala para a gente: quer ser grande? Seja pequeno. Quer ser o primeiro? Seja o último e servo de todos. Filipenses capítulo 2, olha o que a Bíblia diz: não façam nada por vanglória, mas imitem a Cristo, façam por humildade, porque Jesus, sendo em forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo e tornou a forma de servo e habitou entre os homens, e entre os homens ele se humilhou. Quer chegar até o céu? Você não chega subindo, você chega se humilhando, você chega descendo, e essa é a marca. Você lembra que Jesus, no último momento, que Jesus estava com os seus discípulos, nesse momento da ceia, ele seria crucificado daqui a pouco, ele iria para o Getsemane orar, suar sangue, preso e crucificado. O último momento, o último instante que Jesus tinha com os seus discípulos na intimidade, ele quis deixar a marca para eles não esquecerem. Falou assim: eu vou deixar para vocês a marca do meu ministério. Quando olharem para a minha igreja, quando olharem para pessoas que é cheio do Espírito Santo, tem que ver esse tipo de característica e qualidade. Qual é? O que Jesus faz para demonstrar a qualidade da igreja dele? Ele pega uma toalha e ele vai lavar os pés de cada um dos seus discípulos. Ele se humilha. Ele era Deus, mas ele está lavando o pé de discípulo traidor, de discípulo mentiroso, de discípulo esquentado. E o que ele está falando enquanto ele está lavando, a mensagem que ele passa é: no mundo você é medido pelo número de pessoas que tem debaixo de você. Tanto que quando nós vemos as revistas, quem está na capa? CEO, 40 mil funcionários. Os homens se vangloriam aparecendo em capa, querendo aparecer, construindo grandes prédios, grandes catedrais, porque querem aparecer na capa de uma revista, e eles aparecem porque tem muita gente debaixo dele trabalhando. Só que Jesus está falando: aqui tu quer ser o primeiro, tem que ser o último, quer ser o maior, tem que ser o menor. Ele limpa o pé falando: no mundo você é medido por quantas pessoas tem debaixo de você, mas no céu não. No céu você será medido pelo número de pessoas que você conseguir servir. Quando olham para a igreja, qual é a marca que encontram na igreja? Se não encontram na nossa igreja uma marca de serviço humilde, nós estamos com a síndrome de Nimrod. Nós estamos com o espírito de Nimrod. Queremos fama, queremos visibilidade, mas chega aqui: será que estamos lavando o pé de quem está sujo? Será que nós estamos servindo pessoas? Se a gente quer subir a Deus, a gente precisa descer. Nós não chegamos ao céu nos exaltando, chegamos ao céu nos humilhando. Não chegamos subindo, chegamos descendo. Tem alguém aqui nessa casa entendendo essa palavra, gente? Entenda que até Deus, para se relacionar com o homem, Ele não faz o homem subir, é Ele que desce. Olha a oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu... Eu não quero que o reino da terra suba para o céu, eu quero que o reino do céu desça para a terra. E se você quer isso, você tem que se preparar para se humilhar, para descer. Seja humilde. Mas pastor, eu quero ser notado. Faz isso não. Mas pastor, eu quero ir para o altar. Entenda que se a sua motivação e intenção de estar no ministério é estar no altar para ser visto,
você vai cair, você não vai subir, você não chega lá, porque muita gente quer subir no altar para ser visto, e claro, quem está no altar é visto, tem visibilidade, é notado, é quem aparece na transmissão, é quem aparece nas fotos que nós tiramos aqui, mas tem muita gente cavando poço, mas quando você cava poço, ninguém te vê, por quê? Porque você cava para baixo e você fica enterrado dentro de um buraco, mas eu vim dizer para você que quem realmente precisa te ver, não te vê na horizontal não, meu irmão, ele está lá em cima no céu e ele te vê na vertical. Você pode estar no poço mais profundo, Deus está te vendo e no momento certo ele vai te exaltar. Não busque a exaltação dos homens, não construa a torre para ser visto, celebrado por homens. Cave poço para ser celebrado por Deus. Os últimos serão os primeiros, aquele que desce será quem vai subir aos céus. Bem-aventurado os humildes, porque eles verão a Deus. Você não alcança Deus subindo, você alcança Deus descendo, chamando a atenção dele, e ele desce e te exalta pela humildade que você demonstra. Por isso, cuidado com o espírito da exaltação, porque o espírito da exaltação, ele sempre esconde um espírito de rebeldia, sempre. Quem quer ser visto, por trás dessa motivação, sempre existe o espírito da rebeldia, e rebeldia é algo muito perigoso. Por quê? Porque é contagioso. Um rebelde nunca cai sozinho, ele sempre procura mais pessoas para cair junto com ele. Pode ver, ninguém rebela sozinho numa igreja, ninguém rebela sozinho numa família, ele procura outras pessoas para cair junto com ele. Exemplo, Lúcifer se rebelou contra Deus no céu. Quando ele caiu, o que ele faz? Ele leva, a Bíblia fala, 1/3 dos anjos. Cuidado para você não criar uma raiz de exaltação e de rebeldia na sua casa, porque isso pode se proliferar na sua família, e eu provo pela Bíblia. De onde é que nasce a raiz de rebeldia de Nimrod? De onde é que vem essa coisa de eu vou me exaltar, eu vou construir, eu serei celebrado? De onde? Ele é bisneto de Cã. Deixa eu falar uma coisa para você sobre Cã. Cã é um dos filhos de Noé, tem outros filhos, e Cã certa vez estava perto da tenda do seu pai, e ele ouve um barulho esquisito da tenda. E ele vai e ele entra na tenda do pai. O que ele vê? Noé havia plantado uma vinha, colhido as uvas, fez vinho, tomou e se embebedou, ficou embriagado, tirou a roupa, ficou nu, pagando mico, como fala minha esposa. Foi um bafão que aconteceu lá. Mas olha o que Cã faz. Ele entra, irmãos, está na Bíblia, ele entra dentro da tenda do pai. O pai não está fora, ele que entra na intimidade do pai dele e vê o pai dele embriagado e nu. Ao ver o pai dele embriagado e nu dentro da tenda do pai, ele vai para fora, falar para fora a nudez de dentro. Ele sai da intimidade da sua casa, do problema do seu lar, do problema da sua igreja, e ele sai e ele começa a colocar para fora a vergonha que ele presenciou quando ele viu lá dentro. E a minha oração é que Deus venha expulsar o espírito de Cã, o espírito de Nimrod, de pessoas que querem ver o erro, a queda, a falha, a desgraça de pessoas, na intimidade delas, porque a gente abre o nosso coração para pessoas entrarem, para nos ajudar. Aí a pessoa entra lá e sai falando tudo o que aconteceu dentro da sua intimidade. Pelo poder do sangue de Jesus, nós expulsamos o espírito de Cã dessa igreja, dessa cidade, da sua família, da sua vida. A descendência de Cã se torna então uma descendência que quebra princípios. Que princípio é esse, pastor? Princípio da honra. Filho não olha para a nudez do pai e sai contando para todo mundo. Filho não espalha a intimidade do que acontece onde ele está para as pessoas ficarem sabendo. Olha só, Cã tinha outros irmãos, Sem e Jafé. Estou dando dica para
mulher que está grávida, só nome bonito aqui. Ele tem outros 2 irmãos, Sem e Jafé. Quando eles escutam da nudez do pai, da vergonha do pai, um pega um lençol, o outro pega uma capa, e eles entram na tenda do pai de costas. Por que de costas? Porque eles não querem quebrar o princípio da honra. Um filho não pode ver a nudez do pai. Então o que eles fazem? Eles cobrem a nudez do pai sem olhar para a nudez. Eu estou sentindo o Espírito Santo trabalhando aqui nessa vida. Ei, irmão, cubra a nudez, cubra a vergonha sem precisar ver, sem precisar espalhar. Deus te chamou para você manter os princípios de honra. Não seja uma casa que comece a criar uma raiz de desonra e de maldição. Honre as pessoas. Deus vai levantar uma geração de Jafé, uma geração de Sem, de pessoas que cuidam, de pessoas que abraçam, de pessoas que curam, de pessoas que levantam e não expõem o problema que estão passando. Quem está com vergonha não precisa que a vergonha seja espalhada, que a vergonha seja coberta e tratada. Não encoberta, coberta e tratada. Sabe qual é o problema da geração de Cã, pastor Rodolfo, pastor Joélio? É que eles acham que Noé vai ficar bêbado, nu e caído para sempre. Esse que é o grande problema. Aí começa a espalhar, aí começa a falar mal. Noé pode ter escorregado, pode ter pecado, pode ter errado, mas ele continua tendo autoridade. Não foi tirado a autoridade. E aí Noé volta a ficar sóbrio. Ele está lúcido de novo. Aí quando ele sai, ele começa a ouvir: Noé, o teu filho Cã, é o cão esse menino, não era para ser cão e não Cã. O teu filho Cã, ele entrou na tua tenda, ele viu algumas coisas, tirou print e mandou para todo mundo. Noé vai até o filho e fala assim: ei, vem aqui. Maldito és tu, Cã e Canaã. O que ele estava falando é: maldito és tu e toda a tua descendência. Qual é a maldição que Noé rogou sobre Cã? Você será servo de servo. Não, você não será empregado, tu vais ser o empregado do empregado, você será o servo daqueles que servem. Então olha a raiz da qual a geração de Nimrod veio, uma raiz de maldição, uma raiz de pessoas que quebram princípios. A descendência de Nimrod é uma descendência que quebra princípios, e Deus não coloca no poder pessoas que quebram princípios divinos. O homem pode até colocar com voto, mas Deus não. A vontade suprema de Deus, quem vai para o poder, quem dá a canetada, são pessoas que vêm no princípio dele. E esse é um erro. A gente coloca muitas vezes no poder pessoas que quebram o princípio de Deus. Eu não estou falando de política não, estou falando aqui de tudo. Quer ver um exemplo? Nós queremos um rei. O povo quer rei? Escolhe, beleza, não tem problema não. Saul, escolhemos, vai ser Saul. O dia que Saul quebrou um princípio de Deus, Deus foi para Samuel e falou: Samuel, quanto tempo que tu vai aturar ele? Quanto tempo que tu vai ficar com pena dele? Pode dizer para ele que chega, eu já tirei a minha mão sobre ele, eu já tirei a minha bênção dele, eu já tirei a minha unção dele. Quer saber mais, Samuel? Eu já escolhi um outro rei. Quem, Deus, tu escolheu? O pequeno, o menor da casa de Jessé. Não tem nome, não tem sobrenome, não tem estatura, não tem aparência, não tem visibilidade, não é célebre, mas ele é segundo o meu coração. E aquele que caça, e aquele que cava poço, aquele que é segundo o meu coração, aquele que serve, aquele que é humilde, eu vou exaltar. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia, aleluia. Então veja, os homens eles se unem. Nimrod, vamos unir, ninguém vai nos deter. E a palavra diz isso mesmo. Deus desce para ver o que está acontecendo, embora ele já sabe, mas é como a Bíblia escreve. Deus vai ver, já está perto, mas ele vai ver de perto. Não sei como explicar isso em palavras humanas. Aí quando ele vê, olha a constatação de Deus como é interessante. Ninguém vai parar esse povo não. Entende que Deus desce aqui
não para estabelecer comunicação como fazia com Adão no Éden. Deus descia no jardim para conversar, não para dar uma missão como ele fazia com Moisés, ele descia para se comunicar com Moisés. Essa descida de Deus não é para estabelecer comunicação, é para confundir e quebrar a comunicação de vez, porque Deus reconhece, eles estão unidos e eles falam a mesma língua. Escute isso, descrentes unidos têm mais poder do que crentes desunidos. Cadê o poder da igreja? O problema não é a igreja grande, é uma igreja desunida. O diabo não tem problema que nós construamos catedrais, torres bem altas, que lote 20, 30 mil pessoas unidas num local só. O problema dele não é o tamanho da igreja. O diabo não tem medo de igreja grande, o diabo tem medo de igreja unida. Quer vencer os artifícios, os ataques do diabo? Falemos a mesma língua, estejamos debaixo do mesmo Espírito, estejamos unidos como uma igreja, e eu não digo igreja Assembleia de Deus, como a igreja de Cristo na terra, porque o diabo está lá falando, todo mundo, o ministério X, Y, Z, a igreja A, está construindo a torre deles, bonita, grande, lota, vão chegar no céu, que lindo, que maravilhoso. Estão tudo confundido. O diabo não tem medo disso, não. Então não adianta a gente ser grande. Teremos que ser unidos. E olha que interessante. Quem foi que confundiu? Não foi o diabo. Foi Deus. Porque Deus reconhece. Se eles continuarem falando a mesma língua, ninguém vai parar eles. Deus já dá a dica aqui. Você quer destruir, quer acabar com um projeto humano? Só misturar a linguagem. Eu preciso pregar isso para os meus membros, mas principalmente para os meus líderes. O diabo vê isso porque Deus já deu a dica. Deus criou a gente e Deus sabe o que nos une. O que é que nos une? A língua, a linguagem, a comunicação. Então Deus falou assim, a maneira mais rápida, simples e fácil de dispersar qualquer projeto humano é confundindo a linguagem, é confundindo a comunicação. Por favor, líderes, membros da nossa igreja aqui, falemos a mesma língua. Se você não concorda, não acha, não gosta da visão e tudo, tem muitas igrejas para você servir aí fora. Eu não estou dizendo que você tem que concordar com o pastor, não. Eu não estou falando que você tem que, eu acho que tem que ser assim, não tem a ver com concordância do pastor. Nós não queremos que pessoas falam línguas diferentes. Não adianta você estar aqui e tudo que é feito pela igreja você fala mal. Está falando língua diferente, vai acabar quebrando, vai acabar confundindo, vai acabar mexendo aqui. Não venha se você entende que você não fala a mesma língua desta igreja. Nós estamos construindo algo aqui. Nós estamos fazendo algo para Deus aqui. A intenção não é celebrar o nome do homem. A intenção é elevar o nome do Senhor Jesus. Então, olha, o segredo na união, entenda que o segredo não é a união em si, o segredo é falar a mesma língua. Então, falar a mesma língua tem como consequência a união. Tanto que Jesus não embaralha eles para ser desunidos, não. Jesus só confunde a língua. Como consequência de um fala de um jeito, outro fala de outro jeito, um tem uma cabeça, outro tem outra cabeça. Eu falo, não é para a gente ser igual, não precisamos pensar iguais, nós precisamos pensar juntos. Eu discordo disso, pastor, mas essa definição, estou junto, pastor, estou contigo, vamos crescer, vamos fazer, vamos abençoar, conta com a minha presença aqui, eu vou trabalhar para isso. Então é isso. Eu faço muita coisa que eu discordo, mas porque eu estou junto desse projeto. Eu não quero ter uma língua dividida, eu não quero bater na trave, eu não quero entrar atravessado com você. Nós estamos construindo. Então você tem que entender que muita gente usa a comunicação para fazer algo contrário à vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, chama-se rebelião. Usar a comunicação contrária àquilo que Deus estabeleceu para fazer. Então, quando isso acontece, ele vai quebrar, porque ele não gosta de rebelião. Então, ele quebra a comunicação. A palavra Babel significa confusão. De Babel é a origem do nome Babilônia. Por que Babilônia? Porque Babilônia vem de uma raiz de confusão. E quando vem de raiz de confusão, não vai dar certo, não. Não vou nem entrar nos tempos de hoje. Então,
A comunicação é quebrada. E por que ela é quebrada? Porque Deus quer dispersar eles pela terra e fazer a sua vontade. Então eles não conseguem se unir para mais nada, porque eles falam línguas diferentes. A força da união está em falar a mesma língua, em ter a mesma linguagem. Você quer se tornar poderoso? Fala a mesma língua. E Jesus não é contrário a isso, não. O poder, gente, o poder de um povo está na língua e na união da linguagem que eles falam. Isso aqui desde o episódio da Torre de Babel, entenda aqui, a humanidade é criada e Deus dá uma língua única para eles. Aí vai passando de geração em geração, geração em geração, geração em geração, errando, Deus redimindo, errando, Deus redimindo, Deus refazendo o plano, errando, Deus fazendo o plano, até que chega um momento que ele fala, chega, a partir de hoje eu vou quebrar a comunicação deles. E eles não vão mais se entender, porque vão pensar e falar de maneira diferente. Só que você tem que entender que, ao se espalhar, a humanidade continua construindo, multiplicando, crescendo. Para você entender, o problema de Deus não é crescimento. O problema de Deus não é a multiplicação, não é você edificar ou empreender. Deus quer exaltar os seus filhos, Deus quer abençoar os seus filhos. Ele fica feliz em ver você crescendo, multiplicando e construindo. O problema é qual é a intenção que você faz o que você faz. Aí Deus quebra tudo. Só que tem um momento, e aí desde a Torre de Babel, a gente tem uma comunicação quebrada. Deus já quebra a comunicação do homem no Éden. Então Deus tinha uma comunicação direta com o homem no Éden. Em Babel acontece um outro estágio. Deus quebra a comunicação do homem com o homem. Então, desde Babel, os homens não se entendem mais. Os homens não conseguem se unir em torno de algo. E não é porque Deus não quer que eles se unam. Deus quer, só que debaixo da vontade dele, de maneira dispersa, se espalhem, e onde vocês forem colocados, aí lá vocês podem unir, podem construir, pode tudo, com a intenção correta. Então Deus começa um plano maravilhoso. Qual é o plano? Eu preciso reunir esse povo. Está muito disperso agora. Eu preciso unir a minha igreja. Eu preciso fazer e dar poder sobre ela. Então, como é que Deus une a igreja? Usando o mesmo artifício que ele usou lá em Babel, só que é o contrário. Deus falou assim, chegou a hora de unir. Se confundir a língua, ele espalha para reunir as pessoas, ele precisa dar uma única língua. Alguém pegou isso aí, como fala o pregador. Eu preciso dar uma única língua então. Eu preciso unificar a língua do meu povo. Eu acho que eu vou voltar para a série do Santo Espírito, posso? Deus fala assim, eu vou descer em forma de homem como meu filho. E enquanto eu estiver lá, eu vou encarnar, eu vou andar, eu vou ensinar, eu vou disciplinar, eu vou preparar, até eu entender que chegou o momento de maturidade destas pessoas. E aí quando chegar o momento certo, eu vou subir e eu vou dizer assim, olha, eu estou indo, mas eu derramarei sobre vocês poder. De quem vem o poder, pastor? Vem do professor. O professor da casa de papel? Não. O professor da casa lá do céu. O professor é o professor Espírito Santo. Você lembra que Deus falou? Esse povo é poderoso. Eles estão unidos e falam a mesma língua. Como é que Deus então vai unir o seu povo e vai dar poder novamente para eles? Dando para eles uma nova língua, uma língua unificada, onde todos ao redor do mundo falem a mesma língua. Já que a comunicação quebrada dispersou, está na hora de unificar essa comunicação. Ao unificar essa comunicação, eles vão falar a mesma língua. Ao falar a mesma língua, eles vão se unir, e ao se unir, eles se tornarão poderosos e ninguém poderá ser contra eles. É por isso que Deus institui a igreja. Eu viajei anos atrás, lá para a Coreia do Sul. A gente ia fazer uma conferência, íamos convidar o David Young Cho, fui lá representar e convidá-lo. Eu falei, vou assistir um culto aqui, na Yodel Full Gospel Church, conhecida na Coreia do Sul. Aí começou, não entendia nada, aí cantava os hinos e tudo, congregação. Eu falei, acho que eu sei, isso deve ser harpa cristã. E era, eu conheço isso aqui, eu cantava em português. Daqui a pouco eles dão 3 gritinhos, e todo mundo começa a orar. Eu falei, opa, momento de oração, né? O momento de oração da igreja era 3 horas.
3 horas sem parar. Eu falei, eita Deus. Aí, uns 5 minutos que começou, o poder de Deus caiu naquele local, aí eles começam a falar em línguas estranhas. Aí quando eles começam a falar em línguas estranhas, eu falo assim, opa, não, peraí, eu conheço essa língua. Eu vim lá do Brasil, eu vou para a Coreia do Sul. Quando eles começam a falar em línguas estranhas, eu falo, eu conheço isso. Lá a gente fala da mesma maneira. Você está entendendo onde eu quero chegar? Se você quer poder, se você quer ser unido, você precisa falar a mesma língua. E Deus derrama sobre nós no Pentecostes algo chamado línguas estranhas. Ai meu Deus, a língua dos anjos que ele está falando. Eu vou unificar a língua da minha igreja e eles se tornarão poderosos. Quando nós falamos em língua como igrejas, Deus está decretando sobre a nossa vida o seguinte: ninguém vai parar vocês. A porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja quando ela está unida. Como é, pastor, que a gente une uma igreja tão diversa, tão distante, tão separada, tão diferente de cultura? Quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, nós falamos em línguas estranhas. Deus está falando, eu já unifiquei a linguagem, eu já estou começando uma obra poderosa. Por isso, meu irmão, a chance que você tem, se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas. Porque quando você fala em línguas, você está se unindo a um exército poderosíssimo. Claro que a palavra de Deus fala, quem fala em línguas fala para edificação de si mesmo. Mas quando eu falo em línguas, eu estou me unindo a um exército mundial e espiritual que será derramado poder para unir e construir coisas não para nós, mas para Deus. Deus é contrário à construção? Não, Ele quer que a gente construa e edifique, só que a glória é para Ele, a exaltação é para Ele, a fama é para Ele, a celebração é para Ele. Uma igreja que fala em línguas é uma igreja poderosa e unida. Uma igreja de joelhos é bem mais forte e poderoso do que um exército em pé, quando nós ajoelhamos e o Espírito Santo de Deus cai sobre a nossa vida. Fica de pé, exército de Deus, aqui nesse local. Fala a verdade, gente. Isso não é melhor do que qualquer série que você pode assistir numa plataforma? Olha que história linda, olha que história rica. Busque o dom de línguas. Busque ser batizado com o Espírito Santo. Porque através disso Deus vai te unir. Vai unir crentes do mundo inteiro. Unir pessoas do mundo inteiro. Quando o povo fala a mesma língua, ninguém pode parar o povo. Nós não falamos línguas para nos exaltar. Nós falamos línguas para sermos edificados e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Então, para terminar, aprenda isso. Pode trazer aqui a mesa. A história do Evangelho é uma história simples. Certa vez, 3 pessoas, grave essa história. Essa história, ela, para mim, conta com a maior simplicidade e verdade a história do Evangelho. 3 amigos ou 3 pessoas de religiões diferentes estavam debatendo sobre Deus. Um muçulmano, um budista e um cristão. E aí o primeiro falou assim: você já percebeu que nós temos às vezes os mesmos ritos e rituais? Porque você chama Deus de um jeito, eu chamo de outro. Só muda a nomenclatura, mas é o mesmo Deus. Nós fazemos coisas parecidas, nós exaltamos, oramos a Ele, ofertamos na casa dele, é muito parecido. Aí o segundo falou: realmente é mesmo. Sabe o que eu acho? Eu acho que Deus está em cima de uma montanha, e aí cada um de nós está subindo em busca dele, só que a gente está indo numa face da montanha diferente. Então, como eu estou indo por aqui é um pouco mais íngreme, como eu estou indo por ali, eu vejo que é uma faceta, um lado diferente do seu. Então nós estamos subindo a mesma montanha, atrás do mesmo Deus, só que a gente está indo por óticas diferentes. Você vê Deus de costas, eu vejo de frente, você vê uma característica dele, eu vejo outra. Por isso que a gente muda um nome, a nomenclatura, mas no fim das contas, todos nós estamos subindo acima de um cume de uma montanha para encontrar o mesmo Deus. Aí quando chegou a vez do cristão falar, ele falou: calma aí, deixa eu ver se eu entendi certo. Quer dizer que Deus está em cima de uma montanha e nós estamos subindo de lados diferentes,
Então tu chama ele de Alá, outro chama de Buda, outro chama de Deus, mas é a mesma pessoa, porque nós estamos subindo e olhando de maneiras e de lados diferentes. Aí ele falou assim, é exatamente isso. Então ele falou, então não é o meu Deus, porque o meu Deus não está em cima de uma montanha esperando eu subir. O meu Deus desceu da montanha e me alcançou no fundo do poço que eu estava. O meu Deus não espera que eu suba. Toda vez que Ele quer se comunicar comigo, é Ele que desce. E quanto mais profundo, mais no poço, mais lá embaixo eu estou, é lá que Ele me encontra e fala, filho, eu estou aqui. Eu desci só para você. Eu morri por você. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.